TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV, essa edição de final de semana, que a gente traz o nosso resumo de toda a semana para você, tudo que foi notícia, durante a semana, agora no nosso jornal. Olá, Roberto, bom dia. Olá, Jorge, bom dia para você que nos assiste, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Exatamente, já vamos estar aí na sua tela, o nosso e-mail oficial tvc@gmail.com e, é claro, o nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone é 998398384. Fala com a gente, participa desse jornal que ele é feito para você. Vamos então agora às notícias deste sábado, dia 2 de setembro. Oftalmologistas alertam que óculos de grau mal feitos podem causar prejuízos à saúde. Senac RJ se prepara para realizar o Festival Senac Rio Summit. Delegada petropolitana Juliana Zi lança livro sobre politização policial. Prefeitura de Petrópolis não paga multa por atraso nas indenizações aos moradores do Morro da Oficina. Águas do Brasil é vencedora da licitação para a concessão de água e esgoto em Teresópolis. Tribunal de Contas do Rio de Janeiro determina a suspensão dos contratos emergenciais da Condep para o serviço de coleta de lixo em Petrópolis. E mais, inauguração da UPA Centro em Petrópolis marca a retomada de atendimento emergencial na cidade. Agora no Correio Serrano na TV. Começamos vendo o que foi destaque no nosso jornal durante essa semana, no nosso impresso. A gente fala sobre cancelamento. Saiu logo agora, no finalzinho da semana, não é? Pois é, a Prefeitura de Petrópolis informou em comunicado à imprensa que precisou suspender a realização da edição de 2023 do Serra Serata, Festa da Cultura Italiana, que estava prevista para acontecer no mês de setembro. A Prefeitura lamentou a suspensão do evento e disse que foi em razão da queda abrupta dos repasses de ICMS enviados ao município. Este fato exige que a Prefeitura priorize, no momento, os serviços básicos e essenciais. Agora, fiscalização. A equipe da Vigilância Sanitária de Paraíba do Sul realizou na última segunda-feira 2 coletas de amostras de produtos para o Programa Nacional de Monitoramento de Alimentos. Esse programa serve para avaliar a qualidade dos produtos, oferecendo consumo com segurança e qualidade. Esta é uma parceria com a Superintendência da Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, que visa a prestação de serviços à saúde. Pois é, e agora a gente fala sobre a notícia que foi bomba também aí para Petrópolis e para as regiões do entorno, porque olha só, o Ministério do Transporte Público, nessa semana, no Diário Oficial da União, publicou a portaria que determina novas regras para a concessão das rodovias em todo o país. Agora, as concessionárias poderão ter os contratos prorrogados por, no máximo, 15 anos. Desde que apresentem garantias para tal, como viabilidade técnica, econômica e jurídica, execução de obras e melhor preço tarifário com vista ao interesse público. A regra passa a valer a partir dessa sexta-feira, dia 1º de setembro. Mas é claro, o que nos interessa é sobre a BR-040, não é isso? Porque ela virou dúvida, não é isso? No entanto, a nova regra não se enquadra em todas as concessões, como é o caso da BR-040, no trecho que liga Belo Horizonte, Minas Gerais, ao Rio de Janeiro, no estado do Rio. Atualmente é administrado pela Concer. De acordo com a NTT, o trecho não se encaixa na diretriz da remodelagem, uma vez que foi objeto de disputas judiciais.
fecha aspas, aí a nota da NTT. Das 3 rodovias, este é o trecho que tem o processo de relicitação mais avançado. Atualmente, segundo a agência, a equipe está analisando as sugestões do Tribunal de Contas da União e, após essa etapa, encaminhará a documentação para o Ministério dos Transportes, que definirá os prazos para a publicação do edital. A previsão é de que o leilão seja realizado ainda esse ano. Então, a BR-040 não está dentro dessa nova portaria, mas a situação ainda é indefinida por causa disso tudo que está acontecendo, né? Tem a análise do TCU, ainda tem que se enquadrar nas novas regras de licitação e aí, sim, fazer uma licitação nova. E ainda tem os entraves judiciais e jurídicos ali que a Concer sempre consegue, né? Exatamente. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que deputados aprovam aumento de R$ 18,00 no salário mínimo. E você vai ver também, olha, nova convocação de professores para a rede estadual. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta.
A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que aumenta o salário mínimo e amplia a isenção do imposto de renda. O texto aprovado na última quarta-feira segue para apreciação do Senado. A medida provisória trata do aumento do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320, mas que já entrou em vigor em maio deste ano. No entanto, a MP ainda precisa ser aprovada pelos deputados e pelos senadores. Com a aprovação na última quarta-feira, o texto segue então agora para o Senado. Ainda nesse texto foi também votado a ampliação da isenção do imposto de renda para os brasileiros que recebem até R$ 2.640. Atualmente, a lei prevê a isenção do imposto de renda para pessoas que recebem até R$ 1.903,98. No entanto, na votação, durante essa sessão, foi retirada a proposta de tributação de rendimentos no exterior. De acordo com os deputados, essa proposta vai se tornar um projeto de lei e que vai ser novamente encaminhado à Câmara e também ao Senado para votação. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. O Senac RJ promove entre os dias 11 e 15 de setembro o Senac Rio Summit, festival anual de inovação, tecnologia, empregabilidade e empreendedorismo. A expectativa é que a primeira edição vai reunir mais de 12 mil pessoas no Expo Mag, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. O futuro do trabalho é aqui e agora. Esse é o lema do Senac Rio Summit, o festival de inovação, tecnologia, empregabilidade e empreendedorismo. O objetivo do evento é contribuir na inclusão digital, atrair e desenvolver os futuros profissionais que vão atuar no ecossistema de tecnologia e inovação que está sendo criado no Rio de Janeiro. A gente está querendo mostrar para o jovem esse grande caminho, né, das oportunidades no nível de tecnologia. Quando a gente faz um evento em geral aqui no Brasil, a gente deixa um público muito importante que acaba ficando de lado, seja porque o evento é caro em termos de entrada, seja porque ele é inacessível, porque trabalha essas questões num ponto de vista muito alto, né? Quando a gente olha, então, para esse público, que são os jovens, fundamentalmente, e os pequenos empresários, né, os micro e pequenos empresários, entendeu? Eles não têm muito acesso a essa discussão. O evento pretende criar novas tendências, abrir o olhar do público e fazê-los entender mais sobre empregabilidade e empreendedorismo através das palestras e toda a exposição que vai acontecer. É muito trabalho, assim, a gente tem um pessoal que está se dedicando aí 24 horas por dia, enfim, é um desafio porque é um evento novo, né? Não aconteceu ainda, que é no nível do Brasil, esse tipo, para esse público, né, que a gente está se propondo. O evento é aberto ao público em geral, mediante inscrição. Estão previstas ainda caravanas de alunos de escolas públicas de ensino médio e escolas técnicas, estudantes dos cursos e dos projetos sociais parceiros do Senac RJ, empresários do interior do estado, entre outros. Para saber mais da programação e do funcionamento do evento, basta acessar o site rj.senac.br. O governo do estado do Rio de Janeiro abriu na segunda-feira o primeiro Fórum Permanente dos Conselhos Comunitários de Segurança e lançou o novo aplicativo 190RJ. No evento, os presidentes dos conselhos receberam notebooks. O governador Cláudio Castro participou da mesa de abertura do Fórum Permanente dos Conselhos Comunitários de Segurança e entregou 70 notebooks, um para cada presidente dos conselhos, representados pelo conselheiro de São Pedro da Aldeia, Francisco Galdino da Silva. Os conselheiros são um meio de comunicação direta entre a sociedade civil e os órgãos de segurança pública do Estado. No evento também foi lançado o novo aplicativo 190RJ, que passou a ter mais funcionalidades para facilitar a vida do cidadão e agilizar o atendimento dos serviços de emergência da Polícia Militar. Segurança pública não se faz só com polícia. A polícia é um elo, a polícia é um braço. E a verdadeira segurança pública não pode ser uma bolha onde nós sentemos numa sala, tomemos todas as decisões e façam uma imposição dessas decisões para as pessoas. E por isso o CONSPERJ, que tem feito um trabalho fantástico, vocês são peça fundamental.
O aplicativo 190RJ ganhou novas funcionalidades. Uma delas é que a partir de agora o registro de pessoas e pets desaparecidos vai chegar em tempo real aos usuários do aplicativo, permitindo ações colaborativas e também a expansão dessas ações. O app foi criado para melhorar o serviço de emergência da Polícia Militar. Novos tipos de chamados para o 190 foram acrescentados, como roubo a residências e estabelecimentos comerciais, acidentes de trânsito, crimes de ódio e intolerância religiosa. Também poderá ser feito um pré-cadastro de veículos para acionamento mais rápido do 190 e enviadas notificações de crimes em locais a serem evitados pelos cidadãos. E a delegada Juliana Zia lançou no mês passado um livro que retrata a politização da polícia. O livro já está à venda em todo o estado do Rio de Janeiro, trazendo relatos sobre a interferência política em instituições do estado. A politização policial sempre despertou preocupações. O tema ganha ainda maior repercussão quando recai sobre a segurança pública. Diante da relevância e atualidade sobre o tema, a delegada de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Juliana Menescal Zii, escreveu o livro Delegado de Política, uma análise do fenômeno da politização da polícia. Trazendo sua experiência profissional, a autora analisa de forma inédita a relação político-partidária entre os órgãos policiais com agentes políticos, integrantes da alta cúpula do governo. A politização ela começa pela escolha do chefe de polícia, que atualmente é chamado secretário de Polícia Civil. Só que esse critério político da escolha do governador acaba se disseminando para todas as delegacias, porque não existe um critério objetivo na escolha do delegado de polícia. Então, esse chefe de polícia ele é escolhido, secretário, e assim vão mudando as titularidades dos delegados titulares. E o delegado titular não é um delegado que está apenas à frente da gestão de uma delegacia. Ele está à frente de importantes investigações em andamento. Resultado do mestrado da delegada, que foi realizado na Universidade Católica de Petrópolis, o trabalho traz debates atuais que envolvem a problematização da politização de instituições estaduais. O trabalho traz um resumo crítico sobre a escolha do chefe de polícia e também critica as constantes mudanças de delegados regionais. Quando você tem uma prática de um crime, desperta-se uma expectativa daquela vítima ou da família da vítima de que haja a elucidação daquele caso. Quando há mudança rotineira de delegados, acaba tendo um delay nesses inquéritos policiais. Então, essa atividade investigativa acaba sendo prejudicada. As investigações em andamento acabam sendo prejudicadas. O livro faz uma análise de tendências por meio da coleta de dados a partir de boletins informativos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, de publicações das produtividades investigativas e dos procedimentos administrativos de remoções de delegados titulares, mostrando importantes conclusões e evidências. Ao longo dos 5 capítulos, a delegada retrata o problema a partir de suas vivências. O que me levou a escrever essa dissertação de mestrado foi justamente uma inquietação diante de presenciar mesmo tantas mudanças nas titularidades. Então, justamente por presenciar toda hora uma enxurrada de remoção, sempre que você tem a mudança de chefes de polícia, a interrupção ou mudanças de foco nas investigações em andamento, foi justamente essa inquietação e o silêncio da sociedade, que desconhece efetivamente quais os impactos disso para o direito à segurança pública, que me fez escrever esse livro e pesquisar de forma empírica. Com o aumento do uso de aparelhos eletrônicos, como celulares e computadores, a visão pode apresentar problemas com o passar do tempo, como, por exemplo, o desenvolvimento de miopia. Além disso, óculos mal feitos podem sim prejudicar ainda mais a saúde dos olhos. O item tem se tornado cada vez mais comum entre os brasileiros, principalmente entre as crianças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o número de pessoas diagnosticadas com miopia deve crescer 84% no Brasil, e os índices estão relacionados ao constante uso dos aparelhos eletrônicos. Tecnicamente, usar excessivamente telas, computador, tablet, celular, principalmente muito próximo do rosto, pode ser um estímulo para a pessoa vir a desenvolver miopia. Para identificar se há necessidade do uso de óculos ou de lentes de contato, é necessário realizar um exame de vista. Além de identificar o grau que o indivíduo possui,
avalia também a pressão ocular e o chamado fundo do olho. Esses exames podem identificar doenças como glaucoma e catarata. Apesar da importância de cada um destes exames, o Conselho Federal de Medicina afirma que eles não devem ser feitos em óticas, apenas em consultórios médicos e por médicos oftalmologistas. Isso é um problema aí de saúde pública, não só em Petrópolis, mas no Brasil inteiro, né? E o que a gente tem que ficar atento? Tecnicamente, as óticas não podem ter um profissional dentro do próprio estabelecimento fazendo ali o exame. Ela pode sim, às vezes, indicar para algum médico e o paciente ir lá. Porém, cabe ao paciente ficar sempre alerta sobre isso. Hoje em dia a gente tem internet, então é muito fácil você verificar se o profissional que te atendeu é médico, se ele é capacitado. Outra preocupação dos especialistas é a aquisição de óculos escuros e de grau no comércio ambulante e em lojas não especializadas, sem mesmo haver uma prescrição médica, assim como o uso de colírios indiscriminadamente, que também pode prejudicar a saúde ocular. Primariamente, ele não está adequado à sua necessidade, e daí você ter alguns desconfortos, como ter uma visão não muito boa, uma visão não muito nítida, sofrer com dor de cabeça, tá certo? Mas o risco maior ainda de você estar tendo essa atitude é você perder a oportunidade de, em uma consulta de rotina, diagnosticar um início de glaucoma. Um paciente, às vezes, pode ter alguma doença sistêmica, por exemplo, um diabetes. Em relação ao prazo dos exames, eles podem variar de acordo com o paciente. Para pessoas com histórico genético ou que realizam algum tratamento, é recomendado visitar o oftalmologista a cada 6 meses. Já a frequência mínima recomendada é de 1 vez por ano. Educação agora. Foi feita a convocação de mais candidatos a professores da rede estadual de ensino, aprovados e classificados em concurso público. Ao todo, 596 profissionais foram chamados para reforçar as salas de aula em todo o estado. De acordo com a Secretaria de Educação, a convocação desses profissionais permitirá ampliar o acesso e garantir a permanência dos alunos em sala de aula. Os 596 profissionais chamados para reforçar o trabalho em todo o estado são para diversas áreas de ensino, como, por exemplo, português, matemática, história, geografia, ciências e química. Os candidatos deverão comparecer no local, dia e hora fixados no edital, com original e cópia de RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, PIS, PASEP, título de eleitor, CTPS, certificado de reservista, diploma de conclusão, comprovante de residência e credenciamento expedido pela autoridade religiosa, de acordo com o edital do concurso. Após serem habilitados pela Coordenadoria de Inspeção Escolar da Regional, os candidatos serão encaminhados à Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional para admissão. Uma nova lei publicada no Diário Oficial da União determina que as farmácias públicas do SUS passem a ter a obrigação de disponibilizar na internet os estoques de medicamentos. A medida foi sancionada e vai entrar em vigor a partir de janeiro de 2024. O texto alterou a lei de 1990, que fala sobre a promoção e o funcionamento de serviços do setor. Agora, as farmácias públicas sob a gestão do SUS têm essa obrigatoriedade de disponibilizar os medicamentos, a lista de medicamentos na internet, e o texto deve ser atualizado a cada 15 dias. Atualmente, o Ministério da Saúde já disponibiliza a lista simplificada para o programa Farmácia Popular do Brasil, que faz parceria com a rede privada de drogarias. Nela aparecem os tipos de medicamentos voltados à atenção primária que podem ser retirados nessa rede, mas não aparece a quantidade disponibilizada. Além das farmácias populares, também são geridas pelo SUS as farmácias hospitalares, as especializadas que mantêm medicamentos de alto custo e as farmácias das unidades básicas de saúde. Larissa Martins, de volta ao estúdio. E dados do Instituto de Segurança Pública do Rio mostram que 483 pessoas desaparecem por mês no estado do Rio de Janeiro. Por isso, teve início nessa última quarta-feira a realização de ações que têm o objetivo de reduzir os números de sumiços. A iniciativa é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e a Defensoria Pública do Estado do Rio. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, só no primeiro semestre de 2023, cerca de 2.900 pessoas desapareceram no estado. Um aumento de cerca de 11% quando comparado ao mesmo período do ano passado.
Os dados apontam ainda que, em média, 483 pessoas desaparecem por mês. Os números são ainda mais alarmantes quando são analisados todos os registros feitos em 2022. No período, 5.255 pessoas sumiram em todo o estado, um aumento de 30% em relação a 2021. A advogada Gabriela explica que a lei número 11.259 de 2005 garante a investigação imediata de um caso de desaparecimento. Todas as leis que versam, sobre esse assunto, nenhuma delas estabelece esse prazo de 48 horas. Pelo contrário, todas elas falam que tanto a notificação do desaparecimento quanto a investigação deve ser feita imediatamente. O que ocorre muitas vezes é que quando a pessoa comparece na delegacia para notificar desse desaparecimento, lá mesmo eles pedem, esse prazo, mas é só para o caso de não ter havido ainda a notificação nos serviços de emergência, para verificar se essa pessoa está desaparecida, como, por exemplo, o SAMU, o Corpo de Bombeiros e etc. Ainda segundo o ISP, em 2022, a maior incidência de desaparecimentos foi entre pessoas de 15 a 29 anos, que representam 1.839 casos, seguido pelas vítimas na faixa etária de 0 a 17 anos, que representam 1.258 desaparecidos. Pessoas com mais de 60 anos representaram o menor número de casos, sendo 609. Entre crianças e adolescentes, 60,5% dos desaparecimentos são de mulheres, enquanto entre jovens de 15 a 29 anos, os homens representam 63,1%. O mesmo perfil se repete entre os idosos, sendo 68,3% homens. Nesta quarta-feira, 30 de agosto, é comemorado o Dia Internacional de Vítimas de Desaparecimento Forçado. Por isso, a Defensoria Pública e também a Secretaria de Estado de Direitos Humanos têm realizado diversas ações nos metrôs do Rio de Janeiro com o intuito de reduzir o número de vítimas. O banco de dados do programa SOS Crianças Desaparecidas tem 27 anos e já registrou 4.307 casos. Desde então, 3.711 crianças e adolescentes foram localizados, o que representa uma taxa de sucesso de mais de 86%. Só em 2023 foram realizadas 90 localizações, permanecendo ainda 11 casos de desaparecimentos em aberto. E em caso de adulto e criança, qual seria essa diferença? Então, ambos os casos, eles devem ser notificados para o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Porém, no caso das crianças e adolescentes, como possuem situação de vulnerabilidade, elas têm uma atenção maior. Então, no caso de criança e adolescente, o próprio ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele estabelece que deve ser notificado os aeroportos, a Polícia Rodoviária Federal, os portos, para poder tentar localizar essa criança, esse adolescente, o mais rápido possível. No site de desaparecidos da Polícia Civil, há 68 pessoas registradas como desaparecidas, sendo procuradas por familiares. Uma delas é Lucas Rufino, de 20 anos, que sumiu após a tragédia provocada pelas fortes chuvas do dia 15 de fevereiro de 2022 na cidade de Petrópolis, que resultou na morte de centenas de pessoas. As Olimpíadas de Paris em 2024 estão chegando rapidamente e enquanto esperamos o início dos Jogos, o evento anuncia novas maneiras de ser sustentável e aumentar a conscientização sobre a reciclagem. No próximo ano, os participantes das Olimpíadas de Paris estarão sentados em cadeiras feitas de plástico reciclados de lixeiras locais. Marcos Ramelot, cofundador da Le Pavé, empresa de construção ecológica por trás da iniciativa, afirmou à imprensa que, por conta da escassez de materiais virgens, muitos fabricantes foram direcionados a migrar para o lixo. Segundo ele, os fabricantes de plásticos pararam completamente de operar, não porque não houvesse mais pedidos, mas porque não havia mais material. Por isso, o setor foi buscar ajuda na produção de resíduos. As cadeiras feitas de plástico reciclado são apenas a mais recente forma de as Olimpíadas de Paris se comprometerem a serem sustentáveis e seguirem sua promessa de serem as Olimpíadas mais ecológicas até agora. Em março, os organizadores olímpicos se comprometeram a reduzir as emissões no evento e realizar os Jogos sem ar-condicionado. As cadeiras recicladas terão como objetivo reduzir o consumo de energia e a produção de novos resíduos. Os Jogos planejam ter cerca de 11 mil assentos feitos de materiais reciclados. 80% do material reciclado vem das 100 toneladas de plástico reciclado da cidade de Seine-Saint-Denis,
Os plásticos estão sendo recolhidos nas escolas da região, nos supermercados, e cerca de 5 milhões de tampinhas de refrigerante foram recuperadas para esta iniciativa. E você vai ver depois do intervalo que TCE determina a suspensão dos contratos emergenciais da CONDEP para o serviço de coleta de lixo em Petrópolis. E você vai ver também que vandalismo, carros continuam sendo arranhados aqui em Petrópolis também. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. Na terça-feira, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro concedeu o pedido de suspensão dos contratos emergenciais de coleta e destinação de lixo da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP. A decisão foi tomada após o pedido de tutela provisória formulado pela empresa Consórcio Limp Serra. O pedido de tutela provisória apresentado pelo consórcio Limp Serra revelou sérios problemas na coleta de lixo realizada pela Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, que é administrada pela Prefeitura do município. Alegações de descumprimento de ordens emitidas pelo Tribunal de Contas trouxeram à tona preocupações sobre o manejo inadequado dos serviços de resíduos sólidos e o uso inapropriado de recursos públicos. No pedido, foi apontado que os órgãos poderiam estar violando normas legais que regulam a prestação desses serviços essenciais, incluindo a coleta e transporte adequado de resíduos para aterros sanitários.
Uma decisão urgente foi proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, suspendendo temporariamente os contratos emergenciais relacionados a esses serviços. A decisão foi embasada em diferentes regras do regulamento interno do TCE do Estado do Rio de Janeiro. Com ela, o diretor-presidente da CONDEP, Cedenir Vieira, foi comunicado que ele deveria parar os pagamentos, independentemente dos serviços terem sido realizados ou não. Serão suspensos os serviços que foram contratados de forma emergencial, com dispensa de licitação. Além disso, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, também foi comunicado dessa decisão, enfatizando a seriedade das alegações e a necessidade de atenção imediata para garantir que as irregularidades sejam tratadas de maneira adequada. Aqueles que não cumprirem com a determinação do tribunal podem enfrentar consequências legais. Até então, a CONDEP estava realizando o serviço de forma emergencial, quando o contrato com a empresa Limp Serra foi finalizado. Após tantos meses de atraso, finalmente foi reinaugurada na última sexta-feira a UPA Centro em Petrópolis. A unidade passou por intervenções após ter parte da estrutura destruída durante as chuvas de fevereiro de 2022. Mas um documento enviado pela própria Prefeitura ao Superior Tribunal de Justiça aponta que o valor de R$4 milhões que custou a obra ainda não foi quitado. A reinauguração da unidade de pronto atendimento do centro na última sexta-feira marcou a retomada do atendimento emergencial no centro de Petrópolis, após os atrasos significativos na conclusão das obras. A unidade, que é a principal porta de entrada para emergências na cidade, passou por uma transformação completa. O prefeito Rubens Bontempo, acompanhado de autoridades municipais, descerraram a placa que marcou a reabertura oficial. É fruto de muito trabalho, dedicação, com a certeza que é só um passo, tem outros passos para serem dados, mas a gente tem a convicção que a gente só está entregando isso tudo porque tem uma equipe, Ninguém consegue fazer nada sozinho. Eu estou muito feliz porque quando eu fui prefeito, em 2010, nós inauguramos essa UPA e hoje, como vice-prefeito, eu tenho orgulho de estar junto com o Rubens e reinaugurando a UPA, reformulando toda a UPA. As obras incluíram não apenas a renovação do prédio principal da UPA Centro, mas também do prédio anexo, que vai abrigar um centro de exames de imagens que, de acordo com o governo municipal, promete oferecer mais agilidade no diagnóstico e tratamento de doenças. Segundo o secretário de Saúde, Marcos Curvelo, intervenções importantes de contenção e estruturais foram realizadas. A gente tinha uma média de 300 atendimentos por dia aqui nessa UPA. Antes dela ser interditada por conta das tragédias climáticas do dia 15. Agora a gente tem certeza que isso vai aumentar bastante, que a população precisa, e a gente tem certeza absoluta que com esse equipamento a gente torna melhor a vida das pessoas. O número de profissionais também deve aumentar? Sim, com certeza. Toda a equipe completa, com médicos, clínico, pediatra, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, toda a equipe completa. Durante o período em que a UPA Centro estava fechada, os atendimentos foram transferidos para o Hospital Municipal Nelson de Saerp. As chuvas de fevereiro de 2022 causaram sérios danos à estrutura da unidade, levando a essa situação temporária. O secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, conta que durante todo o período, equipes fiscalizaram o espaço. É importante também ressaltar que todos os aspectos de segurança, todas as intervenções seguiram as normas técnicas, então a gente fica muito feliz, é uma obra de alta complexidade, e que a empresa atendeu todas as exigências e a gente consegue garantir que a população retorne a usar a localidade numa condição de segurança. O valor investido na obra foi mais de R$4 milhões. A intervenção estava prevista para ser entregue no mês de março, mas aconteceram alguns imprevistos e o prazo não foi cumprido. Com isso, a Prefeitura estabeleceu um novo prazo que não foi cumprido também até o mês de julho. No documento que a Prefeitura enviou ao Superior Tribunal de Justiça para pedir a derrubada da decisão do ICMS, mostra que grande parte desse valor de R$4 milhões ainda não foi pago pelo governo municipal à empresa responsável pela intervenção. O texto diz ainda que se o valor não for transferido ao município, não será possível realizar o pagamento à empresa. Quando questionado, o prefeito se negou a responder e se retirou no meio da entrevista. E olha só agora, ainda falando sobre as consequências da tragédia de 2022,
após pagar com atraso as indenizações às famílias dos lotes 1 e 2 do Morro da Oficina, atingidas pela tragédia do ano passado, a Prefeitura de Petrópolis ainda contém débitos com os moradores. Devido ao atraso, o município deve pagar uma multa de 10% sobre o valor do imóvel, mas a transferência não foi feita para a conta das vítimas. Mais uma vez, o pagamento foi realizado com atraso. De acordo com o cronograma, as famílias que assinaram o documento no dia 17 de julho deveriam receber a indenização até a última sexta-feira, dia 26 de agosto, o que não aconteceu. A transferência foi realizada apenas nesta terça-feira. Devido aos atrasos, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tem cobrado da Prefeitura de Petrópolis esclarecimentos sobre o prazo e o não pagamento da multa estabelecida no termo de ajustamento de conduta, elaborado pela Defensoria e pelo município. A Defensoria Pública está em contato direto com a Procuradoria-Geral do município, com as secretarias de urbanismo e de assistência social para cobrar o cumprimento dessa cláusula do TAC, para cobrar que essas pessoas recebam as indenizações devidas e que elas concordaram com o acordo proposto pelo próprio município. E caso o município se recuse a fazê-lo espontaneamente, a Defensoria Pública vai ingressar por essas 60 pessoas, cobrando judicialmente os valores das indenizações. O termo de ajustamento de conduta assinado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Petrópolis define um prazo de 30 dias úteis para que o município pague a indenização para os moradores que tiveram as casas interditadas e demolidas nos lotes 1 e 2 do Morro da Oficina. Os primeiros contratos foram assinados no dia 12 de julho e, de acordo com o cronograma, o pagamento da indenização deveria ter sido feito até a última quarta-feira, dia 23 de agosto, mas foi realizado somente na quinta-feira, dia 24, e sem o valor da multa acordado no documento. De acordo com o termo de ajustamento de conduta assinado pela Prefeitura no dia 21 de junho, em casos de atraso, o município terá que pagar uma multa de 10% sobre o valor do imóvel, além de uma correção monetária de 1% ao mês para as vítimas. A Prefeitura também terá que pagar um valor de R$3.000 para cada atraso perante a lei por danos irreparáveis, pessoais e materiais. Caso todos os 60 moradores que englobam a primeira etapa de pagamentos tivessem optado pela indenização, a Prefeitura teria que pagar só de multa pelo atraso de um dia no pagamento cerca de R$540.000, dividido entre todos os beneficiários. O montante foi calculado baseando-se apenas na multa aplicada no valor mínimo de indenização, que é de R$90.000. Ou seja, o prejuízo aos cofres públicos poderia ser ainda maior, tendo em vista que existem indenizações que chegam a R$230.000 individualmente. Vale destacar que os acordos foram disponibilizados para os moradores dos lotes 1 do Morro da Oficina, que englobam as residências entre o Hipershopping e a Rua Ercília Moretti, e do lote 2, entre as ruas Ercília Moretti e Frei Leão. Já os moradores do lote 3, entre a Rua Frei Leão e Osvério Vilaça, não foram incluídos no TAC. A Defensoria ela tem acompanhado todo o cumprimento do TAC. A instituição tem a lista nominal de todas as pessoas e a cópia de todos os termos firmados. E tão logo tem a notícia do descumprimento por parte do município, vai ingressar com as medidas judiciais cabíveis e cobrar o cumprimento do termo de ajustamento de conduta na íntegra, assegurando o pagamento das indenizações acrescidos da multa cabível e prevista no acordo firmado. No primeiro dia, 60 petropolitanos foram atendidos na sede da Prefeitura para a assinatura do acordo. A terceira etapa de assinaturas foi realizada no dia 19 de julho e o prazo de pagamento das indenizações segue até esta quarta-feira, dia 30 de agosto. Além da indenização, os moradores puderam optar por um imóvel do Programa Habitacional de Interesse Social do Governo Federal. 153 famílias que ficaram desabrigadas por causa das chuvas de 2011 receberam as chaves das unidades habitacionais do conjunto Carmen Portinho, em Areal, nesta segunda-feira. Para entregar o espaço, o governo do estado realizou obras de contenção de encostas, drenagem e pavimentação do acesso.
O governo do estado, por meio da Secretaria de Habitação de Interesse Social, entregou as chaves das casas para 153 famílias de Areal que perderam tudo durante as chuvas que atingiram a região serrana em 2011. Para viabilizar a ocupação do conjunto Carmen Portinho, o governo do estado investiu mais de 5 milhões de reais no projeto de urbanização das casas. A aposentada Cândida Elias da Silva, de 56 anos, foi uma das beneficiárias. O imóvel onde ela vivia, na rua Amazonas, foi destruído na tragédia. A casa foi demolida depois, mas assim, caiu praticamente tudo, né? Aí perdi meus móveis, perdi as roupas, a gente perdeu tudo. Hoje a gente ainda recebe um aluguel, que é uma ajuda do governo do estado, né, de R$400. E dá pra gente levar, sobreviver, né? Só alegria. Cada conjunto habitacional tem 39 metros quadrados, contendo 2 quartos, banheiro, sala, cozinha e também uma área de serviço. No condomínio, há também uma área de lazer para as crianças e adaptações foram feitas para pessoas com deficiências. Para entregar as unidades, o governo do estado realizou obras de contenção de encostas, drenagem e pavimentação do acesso, assim como a construção de 2 reservatórios de água e uma estação de tratamento de esgoto. Após a entrega, a Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social continuará realizando o acompanhamento social dos beneficiários. E aconteceu a licitação para a concessão dos serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a cidade de Teresópolis. A empresa vencedora da licitação é a Águas do Brasil. O procedimento licitatório aconteceu em meio a manifestações contra a realização da licitação. As buzinas em protesto puderam ser ouvidas através da transmissão online feita pela prefeitura. De acordo com informações de populares, a população é contra a maneira com que a licitação está sendo realizada e esteve presente no Teatro Municipal com faixas em protesto. Encerra o prazo para entrega de credenciamento. Na ocasião, apenas uma empresa demonstrou interesse em assumir o serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto de Teresópolis. A empresa Águas do Brasil foi a única a entregar os documentos necessários nesta sexta-feira. Assim que o nome da empresa foi anunciado, representantes da sociedade civil protestaram contra a decisão. B. Sociedade Anônima. Já é a carta marcada desde... Enquanto a equipe da prefeitura dava continuidade ao procedimento com a abertura dos envelopes, representantes da sociedade civil que estavam presentes no local continuaram com os protestos contra a contratação da empresa. A equipe então pediu a ordem do teatro, sob pena de serem retirados do local. A licitação foi realizada na modalidade de maior oferta de outorga. O valor total da proposta da Águas do Brasil para realizar o serviço é de R$ 306.200.000. A prefeitura conseguiu na justiça, por meio da primeira vara civil de Teresópolis, a realização da licitação, que antes aconteceria no dia 31 de julho e foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. Em suas redes sociais, o vereador de Teresópolis, Rangel, demonstrou a insatisfação com o procedimento. Mostrar minha indignação com essa covardia que é a entrega da água de nossa cidade para a iniciativa privada. O povo não quer isso, mais de 80% já se mostrou contra. É vergonhoso. Por conta do procedimento licitatório, a Prefeitura de Teresópolis não trabalhou com atendimento presencial ao público nesta sexta-feira. O expediente foi interno, com atendimento ao contribuinte via telefone e WhatsApp. E motoristas permanecem sofrendo com o vandalismo no centro de Petrópolis. Os carros que ficam estacionados nas áreas de rotativos estão sendo arranhados em diferentes ruas da cidade. Esta semana, outro caso chamou a atenção dos moradores, só que agora do Retiro. Por isso, conversamos com um advogado que explicou como os motoristas devem proceder. Já não é mais possível se sentir seguro nas ruas de Petrópolis. Os motoristas que costumam deixar os carros estacionados nas áreas rotativas estão sendo surpreendidos. Desde o início do mês, os veículos estão sendo arranhados sem nenhum motivo aparente. Os relatos são de ruas como Paulo Barbosa, Rua da Imperatriz, do Imperador e o último caso foi registrado no Retiro. Até o momento, ninguém foi identificado como culpado pelos atos de vandalismo. A senhora confia em deixar o carro assim na rua? Não tem outro jeito, né? Tem outra opção, né? Tem que deixar. Tem que deixar. Acho que a gente tem que ter essa responsabilidade de não provocar dano aos outros, aos próximos, que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Mas é complicado isso. Não se tem segurança mais no Rio de Janeiro em lugar nenhum, né?
Nesta semana, um homem foi conduzido à delegacia após ser acusado de estar arranhando os carros que estavam estacionados na rua Hermogênio Silva, no Retiro. Após os procedimentos legais, foi constatado que ele possui deficiência mental. Logo em seguida, ele foi liberado pelos agentes. O advogado Antônio Germano explica que no caso dos veículos estarem estacionados em rotativos e sofrerem algum dano, a responsabilidade é da empresa contratada. Se há um estacionamento rotativo e a pessoa coloca seu carro e tem danificado, ela deve procurar um advogado e tentar receber o juizado especial civil, né, que é pequena causa, fazer um orçamento, verificar quanto é que fica para a pintura, e é uma responsabilidade daquele gestor que está deixando, que quando nós deixamos o carro e nós pagamos, nós estamos fazendo um contrato. Ele explica ainda que em outros casos, onde o famoso flanelinha pede dinheiro para vigiar o carro sob ameaça, a polícia deve ser acionada imediatamente. No meu entendimento, há um constrangimento ilegal. Né? Se não botar aqui, tem R$30. 190, chama a polícia militar, né? Mostra quem é, se possível grava, porque direito tem que ter prova. Filmar o cara pedindo, se não me deixar aqui, vou furar teu pneu. Não tenho dúvida que é constrangimento ilegal. Ele tem que ser devidamente preso e encaminhado à delegacia circunscricional. Enquanto a situação não é resolvida, os motoristas permanecem se sentindo inseguros pela falta de um serviço de vigilância mais presente nas ruas. Nós entramos em contato com a empresa responsável e com a prefeitura, mas não fomos respondidos até o momento. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro encontraram na semana passada uma vítima de 85 anos portadora de mal de Alzheimer que estava perdida em uma área de mata próxima à Cachoeira da Macumba, no distrito de Itaipava, em Petrópolis. O homem foi localizado pela cadela Akira, que é especializada na busca por odor específico, quando o animal refaz o trajeto da vítima a partir de um item pessoal, como uma peça de roupa. Ele estava lúcido, orientado, mas com sinais de hipotermia. O canil da corporação é referência no país. O uso dos cães é estratégico neste tipo de ocorrência. Segundo os militares, a técnica dos condutores e o faro apurado dos animais garantiram o acesso rápido à vítima com vida. A operação contou com 3 binômios, ou seja, duplas formadas pelo condutor e pelo cão, do 2º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente e equipes de busca do quartel de Itaipava. A vítima, de 85 anos, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada de ambulância para a UPA de Itaipava, em Petrópolis. As 3 principais cidades da região serrana, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, juntamente com Três Rios e Paraíba do Sul, devem receber mais de 250 moradias do Minha Casa Minha Vida dentro do novo PAC. Petrópolis, que foi atingida por fortes chuvas em 2022, deve receber 72 unidades habitacionais com o novo PAC. O número pode subir com a avaliação do governo federal de cadastros feitos pelo Estado, que ao todo foram 294 moradias. O município, junto com Teresópolis e Nova Friburgo, também deve ganhar obras de contenção em encostas e drenagem pelo novo PAC. Teresópolis deve ficar com a maior parte das moradias das cidades citadas, com 73 unidades. Já Nova Friburgo também vem com 72. Três Rios terá 26 construções e Paraíba do Sul fecha a lista com 10. Outras cidades da região também devem receber investimentos do novo PAC. Paraíba do Sul, junto com Partido Alferes e Três Rios, vão receber investimentos na educação básica. Além disso, o governo federal informou que vai expandir o 4G e realizar a implantação do 5G nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Também vai receber investimento o Centro de Educação Unificada das Artes em Três Rios. O Rio de Janeiro tem 10 projetos de transporte no novo PAC, elencados como prioridade em um investimento de mais de 20 bilhões de reais. Dentre estes investimentos, ao menos 7 são ligados a rodovias que cortam municípios da região, como Três Rios, Paraíba do Sul, Petrópolis e Teresópolis. São as seguintes rodovias: a BR-393, BR-116, BR-040 e BR-495. E a Secretaria de Saúde de Teresópolis divulgou o resultado do exame microbiológico da qualidade da água realizado em 13 fontes da cidade. Pelas amostras coletadas, 4 fontes estão com água imprópria para o consumo. A
água das fontes Brahma, Sete Tanques, Taumaturgo e Tijuca, em Teresópolis, estão impróprias para o consumo, segundo a análise. Como a água pode sofrer variações de potabilidade devido a alterações climáticas e do ambiente do entorno onde as fontes se localizam, os usuários são orientados a sempre ferver ou filtrar e clorar a água antes de ser consumida. O monitoramento microbiológico da água das fontes da cidade é feito por uma equipe do programa Vigiágua, setor ligado à Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Atendendo determinação do Ministério da Saúde, o acompanhamento é periódico, a fim de garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão e normas estabelecidas na legislação vigente. A Prefeitura de Teresópolis lançou nesta semana uma consulta pública para ouvir a população sobre a ampliação dos limites do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Confira. A proposta da Prefeitura é aumentar a área em 893 hectares, no entorno da sede em Santa Rita, abrangendo os bairros Fazenda Texas, Três Córregos e Biquinha, no 2º distrito, a fim de reforçar a proteção de espécies da fauna, da flora, rios e nascentes de uma parcela significativa de Mata Atlântica, fomentando a pesquisa, a educação ambiental e o ecoturismo. Serão realizadas reuniões presenciais e, se necessário, virtuais com os moradores das comunidades afetadas, com a geração de documento contendo os resultados desses encontros. As datas serão divulgadas nos principais canais de comunicação da Prefeitura de Teresópolis. Os interessados em enviar contribuições ao processo de consulta pública deverão acessar o site teresópolis.undoc.com.br/atendimento. E mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura, em teresópolis.rj.gov.br. E olha, gente, eu vou saindo aqui porque a nossa edição de final de semana acaba, né? Nossa edição com um resumão aí do que foi notícia na semana. Mas segunda-feira, 7h30, a gente está de volta. E é claro, com muita informação para você. Nossos canais de comunicação já estão na tela. Você pode participar, nos enviar a sua sugestão aí de pauta, né? Falar dos problemas da sua cidade pra gente ir atrás e conferir. Tchau, gente. Até segunda. Tchau, tchau. Bom final de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.